Acordo todos os dias às 5h30. Não é uma escolha, mas um legado de anos de expedições, quando o amanhecer era o momento mais fresco e produtivo para cavar. O corpo se lembra, mesmo quando a mente prefere esquecer. Hoje não é exceção. Ainda está escuro lá fora, e eu já estou sentada na beira da cama, reunindo forças para o primeiro desafio do dia, me levantar. Todo movimento exige estratégia. Perna direita primeiro, dói menos de manhã. Incline-se na mesa de cabeceira. Puxe a esquerda para cima. Inspire. Expire. Levante-se. A dor percorre do quadril ao joelho, aguda como um caco de sílex. Eu me levanto, balançando como um junco ao vento. Mas eu me mantenho firme, uma pequena vitória, a primeira de muitas que terei que conquistar hoje. Minha bengala espera, encostada na parede, uma amiga fiel sem a qual eu não arriscaria dar um passo. A madeira está polida por anos de contato com a palma da minha mão. Comprei-a no Cairo em 1978, após meu primeiro surto de artrite. Naquela época, era mais um acessório do que uma necessidade. Agora, é uma extensão do meu braço. O banheiro fica a 4 passos do quarto. Certa vez, percorri mais de 1,5 km de dunas de areia para chegar ao local da escavação. Agora, cada passo é um esforço consciente. O espelho reflete impiedosamente a verdade. Alba Braxton, 83 anos. Cabelos grisalhos presos num coque descuidado. Rosto marcado por rugas, como um mapa antigo com muitas estradas. Mas os olhos são os mesmos, azuis, límpidos, tendo visto coisas que a maioria das pessoas só vê em museus. Não passo muito tempo fazendo as malas. Um vestido simples, sapatos confortáveis sem salto, maquiagem mínima. A vida no campo me ensinou isso, apenas o essencial, nada supérfluo. Desço as escadas, segurando o corrimão com as 2 mãos. 15 degraus, conto cada um. A chaleira está fervendo quando chego à cozinha. Minha casa em Gladstone não é apenas uma moradia. É um museu da minha vida. Fotos de expedições adornam as paredes da sala de estar, eu no Vale dos Reis, eu entre as ruínas, eu com um chapéu e uma pá, em pé na borda de uma escavação na Mesopotâmia. Nas prateleiras, há lembranças do mundo todo, uma tábua de argila com escrita cuneiforme protegida por uma tampa de vidro, uma cópia, é claro, o original está no Museu Britânico, contas de pedra de um antigo cemitério, um fragmento de cerâmica de 3.000 anos. O chá aquece meus velhos ossos. Sento-me à janela, observando a rua acordar. O Sr. Patterson passeia com o cachorro. A Sra. Holland pega o jornal da manhã, uma manhã comum em um subúrbio americano comum. Nenhum deles sabe que entre eles vive uma mulher que guarda artefatos feitos muito antes de Cristo andar na terra. O carteiro traz a correspondência às 9 horas. Ouço a tampa da caixa de correio bater e caminho lentamente até a porta da frente. Entre os panfletos e contas, há um envelope com o logotipo da Universidade de Cambridge. Meu coração dá uma cambalhota como se eu tivesse 18 anos em vez de 83. Dentro, há uma carta de Harris Wilmot, meu ex-aluno, agora professor de arqueologia. Caro Dr. Braxton, escreve ele, embora me conheça há 40 anos, uma expedição recente na Síria descobriu fragmentos de cerâmica semelhantes aos que o senhor descreveu em seu artigo de 1983. Sua opinião seria inestimável. Em anexo, fotografias. Examino as imagens com uma lupa. Minha visão não é mais a mesma, mas ainda consigo distinguir as achuras sutis na argila. Realmente se parecem com os artefatos que encontrei no Vale do Eufrates. Se for verdade, a descoberta pode mudar nossa compreensão das rotas de migração de tribos antigas. O telefone toca, interrompendo meus devaneios. É um som que sempre me faz estremecer. Anos de trabalho de campo me ensinaram a tratar sons inesperados como perigos em potencial, um desabamento, uma cobra, ladrões de túmulos armados. Mãe, você está em casa? A voz de John, meu único filho, tem aquele tom especial que ele usa para falar comigo, uma mistura de impaciência e condescendência, como se estivesse falando com uma criança. Não, estou no Everest, respondo secamente. Claro, estou em casa. Onde mais eu estaria? Ele ignora a minha ironia. Passo aí em 1 hora. Precisamos discutir o convite da Ritter para o churrasco neste sábado.
O John está sempre dando uma passada por aqui, nunca me visitando. É como se eu fosse uma parada no itinerário dele, não um destino. Mas já estou acostumada. Desde que o Edgar morreu, há 5 anos, me tornei uma espécie de tarefa para o meu filho, algo para ser feito entre o trabalho e o golfe. Consigo preparar chá fresco e até assar biscoitos de aveia simples para a chegada dele. John não gosta que eu faça bolos, Chris o mantém de dieta, mas eu faço bolos mesmo assim. Isso me lembra dos tempos em que meu garotinho esperava impacientemente que eu tirasse a assadeira do forno. Aquele garotinho se foi há muito tempo, deixando em seu lugar um homem de 59 anos com uma careca crescente e sobrancelhas permanentemente franzidas. John entra sem bater, como sempre. Alto, de terno, ele parece estrangeiro na minha casa repleta de antiguidades e memórias. Mãe? Ele beija minha bochecha sem se inclinar. Preciso me levantar na ponta dos pés, o que faz meus joelhos doerem. Você está linda. É a frase padrão que ele diz sem olhar para mim. Seus olhos já percorrem o cômodo, procurando sinais do meu fracasso, pratos sujos, poeira nas prateleiras, qualquer coisa que confirme sua crença de que não estou me saindo bem sozinha. Chá, sugiro, já me servindo. Só se for sem açúcar, ele responde, embora saiba que sempre lhe sirvo chá sem açúcar. Nós nos sentamos na sala de estar, John na beirada do sofá como se estivesse pronto para pular a qualquer momento, e eu na minha cadeira favorita, com braços que me ajudam a ficar de pé. Então, churrasco, começa John, tomando seu chá. Sábado, 15 horas. A Ritter quer muito que você venha. Nós dois sabemos que é mentira. Ritter, minha neta, mal se lembra que eu existo. Mas essa é a regra do jogo, finja que somos uma família normal e amorosa. Recebi uma carta interessante hoje, digo, apontando para um envelope de Cambridge. Harrisville Mott está pedindo meu conselho sobre uma nova descoberta. John lança um olhar rápido para a carta. Aquele seu aluno? Pergunta sem muito interesse. O que você encontrou desta vez? Outro osso velho? Fragmentos de cerâmica, respondo, tentando não demonstrar irritação. Eles podem confirmar minha teoria sobre rotas comerciais. Mãe, interrompe John, olhando para o relógio. Você pode ir ao churrasco? O Milo também vai. Ele não te vê há um tempo. Milo, meu neto, o único membro da família que às vezes liga só por diversão, não porque há algo para discutir ou relatar. Claro, estarei lá, concordo. Preciso levar alguma coisa? Não, você não precisa de nada, responde John rapidamente. Da última vez que levei uma torta caseira para uma reunião de família, Chris a colocou de lado, desafiadoramente, citando ingredientes desconhecidos. Te pego às 14h30, acrescenta John, levantando-se. Você não precisa de nada? Essa também é uma pergunta ritual. A resposta correta é, não, obrigado. Já trouxe tudo. Qualquer outra resposta deixaria John irritado, o que ele tentaria esconder, mas eu perceberia mesmo assim. Na verdade, decido, preciso ir à farmácia para comprar pilhas novas para meu aparelho auditivo. John franze o nariz como se eu tivesse pedido para ele me acompanhar até a lua. Mãe, tenho uma reunião importante hoje. Que tal amanhã? Ou você pode pedir para entregar? Claro, sorriu. Eu só estava brincando. Tenho backups. É mentira, mas nos poupa muito constrangimento. John acena aliviado, beija minha bochecha novamente e vai embora, prometendo ligar amanhã. Nós dois sabemos que ele não vai ligar. A porta se fecha e a casa se enche de silêncio novamente. Volto à carta de Harris. É aqui que está a vida real, penso eu. Há mais calor e humanidade nesses fragmentos de argila do que na visita do meu próprio filho. Sento-me diante da minha velha máquina de escrever Underwood. Tenho um computador, mas meus dedos, torcidos pela artrite, se dão melhor com teclas mecânicas. Começo a digitar uma resposta para Harris, descrevendo meus pensamentos sobre a descoberta. O bater das teclas preenche a sala com um som rítmico que me lembra dos tempos em que eu escrevia relatórios de campo à luz de um lampião a querosene. As lembranças me invadem como uma onda, Edgar debruçado sobre a escavação, suas mãos bronzeadas limpando delicadamente a areia do que viria a ser uma adaga de bronze. Nossa primeira expedição juntos, Síria, 1967.
Eu era uma jovem estudante de pós-graduação, ele já era um arqueólogo renomado. Quando encontramos o túmulo real em Tel Alaf, fui eu quem primeiro notou a ornamentação única nas paredes, que mudou a datação de todo o complexo. Edgar nunca escondeu meus méritos, sempre me listando como coautor em publicações, mesmo quando isso causava estranheza entre seus colegas. Alba vê o que os outros não percebem, dizia ele em conferências, e havia orgulho em sua voz. Em nossa casa, nunca houve divisão entre o trabalho dos homens e das mulheres. Quando John nasceu, nos revezávamos para levá-lo às palestras enquanto o outro fazia escavações. À medida que crescia, ele se juntava a nós nas expedições. Lembro-me de John, de 8 anos, segurando um caco de cerâmica antiga com os olhos ardendo. Mãe, eu também vou ser arqueólogo, prometeu. Mas algo mudou na adolescência. John passou a ter vergonha dos nossos biscates, das nossas longas ausências, da nossa casa cheia de livros e artefatos em vez de móveis sofisticados. Ele escolheu a profissão mais normal que pôde encontrar, contabilidade. Casou-se com Chris, tão pé no chão e pragmático quanto ele, e começou a nos ver como velhos excêntricos desperdiçando nossas vidas em escavações inúteis. Edgar morreu de ataque cardíaco em pleno campo, aos 80 anos, fazendo o que mais amava. Suas últimas palavras foram: Alba, olha, tem uma coisa brilhante ali. Não consegui ver exatamente o que ele notou na areia. Depois que ele morreu, John insistiu que eu me mudasse para mais perto dele e do Chris. Você precisa de supervisão, mãe, disse ele, como se eu fosse uma criança ou um animal de estimação. Concordei em me mudar para Gladstone, mas insisti em ter uma casa só minha, pequena, mas minha. Termino a carta para Harris, releio e coloco no envelope. Vou levá-la aos correios amanhã. Será uma boa desculpa para uma caminhada. Minhas pernas não são mais as mesmas, mas o médico diz que o movimento é essencial. Passei a noite folheando álbuns de fotos antigos. Aqui está John segurando sua filha recém-nascida, Heather. Aqui está Milo em sua formatura do ensino médio. Aqui estamos Edgar e eu em uma escavação no Egito, ambos bronzeados, cabelos grisalhos esvoaçando ao vento. Felizes. O sono não vem imediatamente. Fico deitada no escuro, ouvindo o tic-tac do relógio e pensando no churrasco que está por vir. Uma parte de mim quer desistir, alegando problemas de saúde. Mas a outra parte, a parte que passou metade da vida na areia e na poeira, superando o calor, o frio e a exaustão física, me lembra que Alba Braxton não é do tipo que recua diante de uma dificuldade, mesmo que essa dificuldade seja sua própria família. O sábado chegou rápido demais. Acordei com um peso no peito que não conseguia atribuir à artrite ou à idade. Era uma premonição. Nos meus 83 anos de vida, aprendi a confiar na minha intuição. Foi ela que me levou à entrada secreta do túmulo de Deir el-Bahri quando todos os outros exploradores já haviam passado. Hoje, ele gritava, fique em casa. Mas eu não dei ouvidos. Escolhi um vestido de algodão azul claro, elegante o suficiente para um evento familiar, mas ainda confortável. Tive que me esforçar com as joias, meus dedos não são mais tão bons com fechos. Escolhi o broche de prata que Edgar me deu no nosso 30º aniversário. Um pequeno escaravelho de prata com incrustações de turquesa, uma réplica do artefato real que havíamos encontrado juntos. John me pegou pontualmente às 14h30. Essa pontualidade era um legado de sua criação. Edgar sempre dizia, na arqueologia, como na vida, chegar atrasado pode custar um achado, só que seu filho aplicou esse princípio à contabilidade, não à escavação. Pronta, mãe? Ele perguntou, mal cruzando a porta. Seus olhos me percorreram com um olhar avaliador. Você vai usar isso? Vai ficar quente. Passei 2 décadas no deserto, John, eu disse secamente. Acho que consigo lidar com o calor dos subúrbios de Gladstone. Ele deu de ombros, um gesto que eu aprenderá a interpretar como não adianta discutir com uma velha, e pegou minha bolsa, pequena, mas pesada por causa de um presente para minha bisneta. Eu havia encontrado uma caixa de música antiga, restaurado e enchido de pequenos tesouros, pedrinhas coloridas que eu trouxera do mundo inteiro, cada uma com uma história que ela, de 4 anos, provavelmente não apreciará agora, mas talvez um dia. A viagem até a casa de Heather levou 20 minutos. John dirigiu em silêncio, ocasionalmente respondendo às minhas tentativas de conversa com frases monossilábicas.
Contei a ele sobre a carta de Harris, sobre a possível importância da nova descoberta. Ele assentiu com aquele distanciamento peculiar que falava mais claramente do que palavras. Ele não estava interessado. A casa de Heather e seu marido Nate é uma manifestação típica do sonho americano, conforme imaginado pela geração mais jovem: 2 andares com um gramado impecavelmente cuidado e um playground no quintal, uma garagem para 2 carros, um pátio com churrasqueira, uma piscina, não grande, mas o suficiente para impressionar os vizinhos. Quando paramos, a festa já estava a todo vapor. Carros estacionados enchiam a entrada da garagem e parte da rua. John me ajudou a sair do carro, mais por obrigação do que por preocupação. Sua mão sob meu cotovelo estava tensa, como se ele temesse que eu pudesse desmaiar a qualquer momento. Tente não entediar todo mundo com suas histórias sobre a escavação, ele alertou enquanto nos aproximávamos da casa. Os amigos do Nate do escritório estarão aqui, pessoas comuns, ao contrário de você. As palavras não foram ditas, mas eu as ouvi claramente em sua voz, o mesmo constrangimento que eu vi em seu rosto quando era adolescente e ele me pediu para não usar aquelas coisas étnicas estranhas nas assembleias escolares. Heather nos recebeu na porta com um sorriso forçado e um beijo no ar que não tocou minha bochecha. Vovó, você conseguiu, exclamou ela com entusiasmo fingido. Que maravilha! Já estão todos no quintal. Entrem. Enquanto a seguia pela casa, notei que nenhuma das minhas fotos ou presentes estava visível em seus cômodos impecavelmente decorados. As fotos de família dos pais de Nate ocupavam um lugar de destaque na lareira. O quintal era um labirinto para uma mulher com uma bengala, gramado irregular, brinquedos de criança espalhados, cadeiras de vime muito próximas umas das outras. Cada passo exigia concentração. Caminhei lentamente para frente, apoiando-me na bengala, sentindo-a afundar na terra macia. Ninguém me ofereceu ajuda. Ninguém sequer percebeu a minha situação. Cris estava sentada em um círculo de mulheres discutindo sobre uma nova academia. Ela acenou para mim sem interromper a conversa. Milo, meu neto, estava ocupado afinando a música. Ele me viu e acenou, mas não se aproximou. Nate estava agitado ao redor da churrasqueira, cercado por homens com garrafas de cerveja. Fui até a cadeira mais próxima disponível e sentei-me cuidadosamente, tentando não dobrar os joelhos doloridos. Leela, minha bisneta, brincava com as outras crianças no canto mais distante do pátio. Acenei para ela, mas ela estava absorta demais para notar. Aqui está. John me entregou um copo de limonada. Só não derrame. Era como se eu fosse uma criança desajeitada, não uma mulher que tivesse segurado artefatos frágeis de milhares de anos. Aceitei o copo com um sorriso que, esperançosamente, não refletisse minha amargura. O tempo passava lentamente. As conversas ao meu redor tocavam em assuntos dos quais eu não podia participar: fofocas do escritório, os últimos modelos de carros, debates políticos que pareciam ser conduzidos em um idioma diferente do inglês. Fiquei sentado observando a todos como um antropólogo observando uma tribo desconhecida, tentando decifrar seus costumes e rituais. Finalmente, Milo sentou-se ao meu lado, segurando um prato de comida. Vovó, como você está? Quanto tempo? Seus olhos, os olhos de Edgar, atentos e inteligentes, me fitavam com interesse genuíno. De toda a família, apenas Milo havia herdado essa característica, a capacidade de realmente enxergar a pessoa com quem estava falando. Recebi uma carta de Cambridge, disse eu, feliz pela oportunidade de compartilhar. Você se lembra do professor Wilmot? Ele está pedindo meu conselho sobre uma nova descoberta. Sério? Milo pareceu impressionado. Qual foi a descoberta? Comecei a lhe contar sobre os fragmentos de cerâmica, sobre a possível revisão das rotas comerciais, sobre a importância dessa descoberta para a compreensão da migração dos povos antigos. Milo ouvia, fazendo perguntas que demonstravam sua compreensão. Quando criança, ele era o único que me pedia para lhe trazer não lembranças, mas livros de história das minhas viagens. Ainda enchendo o saco das pessoas com seus ossos velhos, mãe? A voz de John interrompeu nossa conversa. Ele estava parado na nossa frente, segurando uma garrafa de cerveja com aquele sorriso condescendente que ele guardava para quando queria me colocar no meu devido lugar. Eu estava contando ao Milo sobre o inquérito de Cambridge, respondi calmamente. Ossos, cacos, livros empoeirados, John balançou a cabeça, virando-se para Milo.
Ela sempre foi obcecada por essas coisas. Quando eu era criança, meus amigos achavam que meus pais eram coveiros de caixões. Tecnicamente, interrompeu Milo, arqueólogos. Eu sei, disse John. Mas, falando sério, mãe, ninguém aqui quer ouvir falar de artefatos com 1000 anos. Por que você não me conta o que achou do novo sistema de segurança que instalei na sua casa? Está funcionando perfeitamente, menti. Aliás, desliguei no primeiro dia. Os alertas sonoros constantes estavam me deixando louco. John assentiu e foi embora, e Milo se desculpou e foi embora, dizendo que precisava ajudar Nate com a grelha. Eu estava sozinho de novo. O calor estava ficando insuportável. Meu aparelho auditivo começou a apitar, sinal de bateria fraca. Aumentei o volume discretamente, mas não adiantou. Agora as conversas ao meu redor soavam distorcidas, como se viessem debaixo d'água. Decidi ir até Leela para lhe entregar o presente. Ao me levantar da cadeira, senti uma tontura, uma combinação de calor, fadiga e provavelmente a medicação que tomei naquela manhã. Apoiado na minha bengala, atravessei lentamente o pátio. A piscina era cercada por uma cerca baixa e decorativa. Eu estava andando em volta dela quando ouvi a voz de John: "Ei, mãe, você quer ir nadar?" Virei-me e foi então que senti uma cutucada nas costas, forte, firme, um toque nada casual. Minha bengala escorregou da minha mão. O mundo virou de cabeça para baixo. A água atingiu como uma parede de concreto, fria, choque, pânico. Afundei completamente, minhas roupas encharcadas me puxando para baixo. O aparelho auditivo emitiu um guincho agudo e depois silenciou. A água clorada ardia nos meus olhos, enchia meu nariz e minha boca. Tentei mergulhar, mas meus braços e pernas artríticos não se mexiam. O vestido pesado envolvia minhas pernas como uma mortalha. Por algum milagre, flutuei até a superfície, respirando fundo. Através da névoa nos meus olhos, vi rostos virados para mim, rostos sorridentes. John ficou na beira da piscina, segurando minha bengala e sorrindo largamente. "Calma, mãe", gritou ele, e todos ao redor caíram na gargalhada. Tentei agarrar a borda, mas meus dedos escorregaram. Cada movimento fazia minhas articulações doerem. A água fria piorava a dor nos meus joelhos e quadris artríticos. Eu não conseguia sair sozinha. "Socorro", sussurrei, mas ninguém ouviu ou quis ouvir. As risadas continuaram. Alguém estava filmando o que acontecia com o celular. Ouvi trechos de comentários, como uma sereia, uma velha bruxa do mar, alguém jogue um salva-vidas para ela. A humilhação ardia mais do que o cloro nos meus olhos. Eu, Alba Braxton, cujo nome consta em livros de arqueologia, cujas descobertas mudaram a compreensão das civilizações antigas, estava me debatendo na piscina como um macaco de circo para a diversão da multidão. De repente, Milo estava lá. Sem dizer uma palavra, ele pulou na piscina completamente vestido e me puxou para baixo dos braços. "Segure-se em mim, vovó", disse-ele baixinho para que só eu pudesse ouvir. "Eu vou te tirar daqui." Com a ajuda dele, finalmente saí da água. Milo me entregou a Nate, que, para seu crédito, me ajudou a sentar na espreguiçadeira mais próxima. As risadas diminuíram, substituídas por tosses estranhas e falsas expressões de preocupação. "Meu Deus, mãe, era brincadeira", John se aproximou com uma toalha. "Você sempre foi tão dramática." Não respondi. Não conseguia. Água pingava dos meus cabelos grisalhos, do meu nariz, do meu queixo. O vestido grudava no meu corpo, delineando a magreza da idade que eu costumava esconder cuidadosamente sob roupas largas. O broche de escaravelho sumira, levado pela água, assim como minha dignidade. Ritter se agitava por perto, fingindo estar preocupada. "Vovó, preciso me trocar. Tenho algumas coisas que servem em você." "Quero ir para casa", eu disse, e minha voz soou estranha até para mim. "Mas ainda não comemos a sobremesa", protestou Ritter. "E a Leela queria te mostrar a bicicleta nova dela." "Quero ir para casa", eu disse com mais firmeza. "Agora." Houve silêncio. Eu sentia os olhares de todos em mim, uma senhora idosa, molhada e trêmula, exigindo ser retirada da festa da família. Eu via o julgamento nos olhos deles, como se eu tivesse estragado a diversão em vez de ser vítima de uma piada cruel.
Eu levo você, vovó, ofereceu Milo, ainda encharcado. Não seja boba, interveio John. Você é dona de um jogo de computador para crianças. Eu fico com ela. Ele estava falando de mim na terceira pessoa, como se eu não estivesse ali, ou como se eu fosse um objeto inanimado que precisasse ser movido de um lugar para outro. Milo me ajudou a levantar. Minha bengala, que alguém havia trazido, estava molhada e escorregadia na minha mão. Apoiei-me no meu neto, sentindo as pernas tremerem. A dor nas articulações havia se tornado quase insuportável. O aparelho auditivo estava silencioso, provavelmente danificado pela água. Aqui está a sua bolsa, vovó. Milo me entregou a bolsa, que também estava encharcada. O presente para Leela provavelmente estava estragado. Assenti, sem conseguir falar. Caminhamos lentamente em direção à saída. Ouvi Chris dizer a alguém: ela sempre foi assim. Gosta de fazer cena. Outra risada em resposta. John seguiu em frente sem se virar. Suas costas expressavam irritação com todas as suas curvas tensas. Ele não me ofereceu a mão, não perguntou como eu estava me sentindo. Simplesmente caminhou em direção ao carro como se estivesse cumprindo uma tarefa desagradável. Ao passarmos pelo cantinho das crianças, Leela correu até mim. Vovó Alba, por que você está molhada? Sua pergunta inocente me fez parar. Olhei em seus olhos, os olhos de Edgar, como os de Milo, e tentei sorrir. Eu caí na piscina, querida. Não é nada demais. Como está a sereia? Ela perguntou com franqueza infantil. Sim, como uma sereia bem velha, respondeu John por mim com uma risadinha falsa. A vovó precisa ir para casa se secar. Milo lançou um olhar penetrante para o pai, mas não disse nada. Continuamos a caminho do carro. Cada passo doía nas minhas articulações congeladas. Minhas roupas molhadas grudavam na pele, me fazendo tremer apesar do calor. John abriu a porta do banco do passageiro. Espere, disse Milo. Vou pegar uma toalha seca para colocar no banco. Não faça alarde, disse John. O carro vai sobreviver. Entrei no carro, sentindo a água das minhas roupas encharcando o banco de couro, mais uma pequena humilhação na sequência de acontecimentos do dia. Milo se inclinou para fora da janela aberta. Te ligo amanhã, vovó, prometeu. Vou ver como você está. Assenti, agradecida pela preocupação dele, mas exausta demais para expressar em palavras. John sentou-se ao volante e ligou o carro. Partimos sob os olhares dos convidados reunidos na entrada da garagem. Não olhei para trás. Não queria ver seus rostos, curiosos, indiferentes ou, pior, lamentáveis. Dirigimos em silêncio. Eu tremia cada vez mais, minhas roupas molhadas me mantinham com frio, mesmo no carro quentinho. Ligue o aquecedor, por favor, pedi. Em junho? John me olhou como se eu fosse louca. Você está com frio? Estou encharcado e congelando, eu disse, tentando manter a voz firme. Ele suspirou, mas ligou o aquecedor. Olha, mãe, começou após uma pausa. Era só uma brincadeira. Todo mundo estava rindo. Se você tivesse rido com todo mundo em vez de fazer drama. Fiquei em silêncio, olhando pela janela para as casas que passavam tão arrumadas, tão idênticas, como as pessoas que moravam nelas. Todos se divertiram muito, continuou John. A Ritter se esforçou tanto para organizar a festa, e você estragou tudo com sua reação exagerada. Virei-me para ele, sentindo a raiva crescendo dentro de mim, quente apesar do frio. Você me empurrou para dentro da piscina, John. Sua mãe de 83 anos com artrite e aparelho auditivo. Foi um empurrãozinho, objetou ele. E era uma piscina rasa. Você sempre exagera. Eu poderia ter batido a cabeça na beirada. Eu poderia ter me afogado. Meu aparelho auditivo está estragado. Viu, você está dramatizando. Não é grande coisa. E eu vou te comprar um aparelho auditivo novo. Ele disse isso no tom de um homem oferecendo grande generosidade, como se não fosse o causador da quebra. O resto da viagem foi silencioso. Quando chegamos em casa, John não desligou o motor, um sinal claro de que não iria entrar. Você aguenta? Perguntou formalmente.
Como sempre, respondi, abrindo a porta. Saí do carro, ainda tremendo com as roupas molhadas. John nem esperou que eu chegasse à porta. Saiu assim que fechei a porta do carro. Parada na porta da minha casa, eu me sentia como um náufrago, molhada, tremendo, jogada na praia de uma vida que continuava sem mim. E pela primeira vez em muito tempo, me perguntei: será que preciso mesmo voltar para esta vida? Para uma família onde fui desrespeitada, desvalorizada e mal amada? Passei os 3 primeiros dias após o incidente da piscina na cama. O resfriado me atacou com uma ferocidade que só alguém na casa dos 80 anos consegue entender: febre alta, calafrios, dor de garganta e uma tosse que parecia despedaçar meus velhos pulmões. Mas o desconforto físico não era nada comparado à dor no coração. No espelho do banheiro, examinei meu corpo coberto de hematomas, roxo escuro nas coxas, verde amarelado nos braços. A pele na minha idade é fina como papiro e facilmente danificada. O quadril que bati na lateral da piscina estava inchado e doía a cada movimento. A artrite, agravada pela água fria, havia transformado minhas articulações em focos de dor latejante constante. O aparelho auditivo, como eu suspeitava, estava irremediavelmente arruinado. O mundo ao meu redor ficou abafado, como se eu estivesse sob uma redoma de vidro. Eu ouvia barulhos altos, o telefone tocando, as batidas na porta, mas a fala normal se tornou um murmúrio confuso. Peguei-me pensando que talvez fosse melhor assim. Pelo menos eu não ouviria os comentários irrisórios do John nem o tom condescendente do Chris. No quarto dia, forcei-me a levantar e a me vestir. Cada movimento ressoava com dor, mas eu não podia me dar ao luxo de ficar inerte. 83 anos me ensinaram uma coisa: se você se rende à doença ou à velhice, mesmo que seja um dia mais do que o necessário, elas podem tirar semanas ou meses da sua vida. Trabalhei no campo com fraturas, com malária, com queimaduras de sol cobrindo cada centímetro de pele exposta. Eu não ia deixar que alguns hematomas e um resfriado me derrotassem. Preparei um chá forte com mel e limão, uma receita que minha mãe ainda usava, e sentei-me à escrivaninha. A resposta para Harris ainda estava lá, inacabada. Reli-a e me encolhi com alguns erros de digitação. Meus dedos, torcidos pela artrite e tremendo de fraqueza, lutavam com as teclas da máquina de escrever. O telefone tocou quando eu já estava na metade da página. O som era alto o suficiente para que eu pudesse ouvi-lo mesmo sem aparelho auditivo. O nome de Milo apareceu no visor. Vovó, sua voz estava abafada, mas eu ainda conseguia entender as palavras. Como você está se sentindo? Já estive melhor, respondi honestamente. Mas vou sobreviver. Eu queria passar por aqui, mas ando atolado de trabalho. Me desculpe. Seu pedido de desculpa soou sincero, e senti uma pontada de culpa por tê-lo comparado, sem querer, ao John, que não ligou mais desde aquele dia. Está tudo bem, querida. Estou ótima. Papai disse que você se recusou a atender às ligações dele. Eu sorri. É claro que John tinha me retratado como se eu fosse uma velha ressentida ignorando suas tentativas de reconciliação. Na verdade, ele não tinha ligado. É difícil atender ligações que não aconteceram, eu disse. E, de qualquer forma, meu aparelho auditivo está quebrado. Mal consigo te ouvir. Esqueci disso. Papai disse que vai comprar um novo para você. Ele diz muitas coisas. Houve uma pausa constrangedora. Eu sabia que Milo estava em uma posição difícil entre o pai e a avó. Ele sempre tentava se manter neutro em nossos conflitos, o que, dado o caráter de John, era uma decisão sábia. Você está com um resfriado forte? Milo mudou de assunto. Não é nada sério, só um resfriado. Na minha idade, qualquer infecção parece o fim do mundo, mas já passei por piores. Desculpe-me por isso, vovó. Foi uma brincadeira de mau gosto. Suas palavras, a primeira admissão de que o que tinha acontecido não era uma diversão inofensiva, fizeram meus olhos se encherem de lágrimas. Pisquei rapidamente para afastá-las, mesmo que Milo não pudesse me ver. Obrigada, querida. Significa muito para mim. Conversamos um pouco mais sobre o trabalho dele, sobre a namorada dele, Raquel, sobre os planos dele para o verão. Quando terminamos de conversar, me senti um pouco melhor. Pelo menos um membro da família me via como uma pessoa, não como um fardo.
No final da semana, eu estava quase recuperado do resfriado, embora a artrite ainda me incomodasse mais do que o normal. Decidi que era hora de comprar um aparelho auditivo. Meu fonoaudiólogo, Dr. Shane, só pôde me atender 3 dias depois, mas fiquei grato por isso. Descobri que meu aparelho auditivo antigo não tinha mais conserto e um novo custaria $2.000. O seguro cobria apenas uma pequena parte do valor. Podemos lhe oferecer um plano de parcelamento, Doutora Braxton, disse a assistente enquanto fazia o pedido. Doutora Braxton, a esse endereço sempre aqueceu meu coração, uma lembrança de uma época em que minha experiência era valorizada, quando eu não era apenas uma mãe velha, mas uma cientista respeitada. Preenchi um cheque para dar entrada e marquei uma data para minha próxima visita para ajustar a máquina nova. No táxi para casa, pensei no que fazer com John. Uma parte de mim queria simplesmente deixar a situação de lado, fingir que nada tinha acontecido para manter a aparência de um relacionamento familiar. Mas a outra parte, a mesma que me fazia insistir quando todos os outros estavam prestes a desistir, exigia uma conversa. A solução veio na forma de uma campainha tocando na manhã de domingo. Eu estava terminando meu café da manhã quando ouvi um som abafado. Apoiando-me na minha bengala, caminhei lentamente até a porta, estremecendo com a dor no quadril. John estava parado na porta. Ele segurava um saco de papel, que me estendeu assim que abri a porta. Oi, mãe. Trouxe os pãezinhos Parker para você, aqueles de canela que você gosta. Era sua maneira de se desculpar, não com palavras, mas com gestos que podiam ser interpretados da maneira que ele quisesse. Aceitei o pacote e dei um passo para trás, permitindo que ele entrasse. Você parece melhor, comentou ele, entrando na sala. O Milo disse que você estava doente. Um resfriado, respondi brevemente. É o que acontece quando você se molha na piscina. John torceu o nariz, mas ignorou a insinuação. Já liguei para você várias vezes. Meu aparelho auditivo está quebrado. Não consigo ouvir chamadas a menos que esteja perto do telefone. Ah, sim, ele teve a coragem de parecer surpreso. Esqueci. Preciso comprar um novo para você. Já encomendei um, eu disse. Terei em uma semana. Quanto custa? Eu pago. Olhei para o meu filho com atenção. Ele evitou meu olhar, estudando as fotos na parede como se as estivesse vendo pela primeira vez. R$2.000, respondi. John assobiou. Nossa, isso não é barato. Talvez existam opções mais fáceis. Esta é a opção mais fácil, John. Um bom aparelho auditivo custa $5.000 ou mais. Certo, ele finalmente olhou para mim. Vou te passar um cheque. Não precisa, eu disse. Eu já tinha feito o primeiro pagamento e combinado um parcelamento. Mãe, não seja boba. Deixa que eu pago. Afinal, é. Ele gaguejou. Sua culpa, terminei por ele. John suspirou com aquela expressão que eu conhecia tão bem, uma mistura de irritação e condescendência. Lá vamos nós de novo. Quanto drama podemos fazer por causa de uma piada idiota? Uma piada boba? Eu senti a raiva crescendo dentro de mim. Você me empurrou na piscina, John. Sua mãe de 80 anos com artrite. Foi um empurrãozinho. E todos riram. Se você risse junto com todo mundo em vez de fazer uma cena. Uma cena? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Quase me afoguei. Não exagere, mãe. A piscina da Ritter tem 1,20 m de profundidade. É impossível se afogar lá dentro. Para uma pessoa saudável, sim. Para uma senhora idosa com artrite que não consegue sair sozinha, sim. John balançou a cabeça como se estivesse falando com uma criança sem inteligência. Você está sempre dramatizando tudo. Sempre fazendo alarde de tudo. Lembra como você ficou histérica quando eu, sem querer, quebrei aquela coisa de barro do Egito? Aquela coisa de barro foi datada do 2º milênio antes de Cristo, retruquei. Historicamente, era inestimável. Veja, é sempre a mesma coisa. Qualquer coisa que tenha a ver com seus ossos e cacos é mais importante do que pessoas vivas, mais importante do que seu próprio filho. Fechei os olhos, sentindo a velha dor emergir das profundezas da memória.
John sempre nos acusara de amar mais a arqueologia do que a ele, de o arrastarmos em expedições em vez de vivermos uma vida normal, de o envergonharmos na frente dos amigos com nossas conversas estranhas sobre civilizações antigas. Nós sempre colocamos você em primeiro lugar, John, eu disse calmamente, mesmo quando isso significava abandonar expedições importantes ou projetos promissores. Sério? Sua voz transbordava sarcasmo. E quanto ao meu aniversário de 13 anos, quando você e o papai foram para a Turquia escavar? Ou à minha formatura do ensino médio, para a qual você se atrasou 2 horas porque o papai insistiu que você fosse ao museu de merda? Eu queria contestar, lembrá-lo de que, para o seu aniversário de 13 anos, havíamos organizado uma viagem à Disneylândia para ele e que tínhamos nos atrasado para sua formatura por causa de um voo atrasado, não de um museu. Mas eu sabia que era inútil. Ao longo dos anos, John construiu sua própria versão da história da nossa família, na qual ele era vítima e Edgar e eu éramos os pais sem coração que priorizavam nossas carreiras em detrimento do nosso filho. Certo, disse John, vendo que eu não estava falando. Não vamos mais tocar no passado. Vim me desculpar. Era o mais próximo de um pedido de desculpas de verdade que eu poderia esperar dele. Desculpas aceitas, respondi formalmente. Ótimo, ele sorriu com evidente alívio. Então o assunto está resolvido. O Chris está te convidando para jantar no próximo domingo. Nada de especial, apenas um jantar em família. A ideia de sentar à mesa com a Chris me observando com aquele olhar avaliador me fez estremecer por dentro, mas concordei. Ok, estarei lá. Ótimo. Te pego às 6. John saiu logo depois, deixando-me com um saco de scones, dos quais eu nunca gostei muito, e com a sensação de que uma conversa que deveria ter esclarecido as coisas só as piorou. O jantar na casa de John e Chris foi exatamente o que eu esperava, tenso e estranho. Chris fez frango frito que estava seco e sem sabor, mas eu educadamente elogiei seus talentos culinários. John falou sobre trabalho, sobre o carro novo que planejava comprar, sobre problemas com o empreiteiro que estava consertando o telhado, assuntos comuns e cotidianos que não exigiam reflexão profunda ou envolvimento emocional. Em certo momento, a conversa tocou na minha saúde. Como está sua audição, Alba? Perguntou Chris, colocando a salada na boca. O John me disse que você pediu um novo aparelho auditivo. Sim, pego na semana que vem. Deve ser frustrante não conseguir ouvir direito, disse ela com falsa simpatia. Estou me virando, respondi. Felizmente, passo a maior parte do tempo sozinha, então não sofro tanto com isso. Falando em tempo sozinho, John interrompeu, Chris e eu estávamos pensando, talvez você devesse considerar uma casa de repouso. Quase engasguei com um pedaço de frango. Um asilo? Agora não, claro, acrescentou John apressadamente. Mas, a longo prazo, você não vai ficar mais jovem, mãe. E desde o incidente da piscina, Chris e eu estamos preocupados com a sua segurança. Uma preocupação incrível, eu disse secamente, especialmente do homem que me empurrou naquela piscina. Viu? John se virou para Chris. Ela ainda não consegue deixar para lá? Alba, Chris se inclinou sobre a mesa em minha direção, muitas pessoas da sua idade moram em asilos. Você será cuidada por profissionais lá. Você estará segura. E você não vai precisar se preocupar comigo, acrescentei, olhando-a diretamente nos olhos. Que solução conveniente. Você não está sendo justo, Chris se endireitou, ofendido com a minha franqueza. Nós pensamos no seu bem-estar. Meu bem está bem provido em minha própria casa. Obrigado. Mas e se você cair ou ficar doente? Insistiu John. Quem vai te ajudar? Tem um sistema de chamada de emergência que você mesmo instalou, e os vizinhos vêm me ver todos os dias. Isso não é o mesmo que atendimento profissional, objetou Chris. Ainda não preciso de cuidados profissionais, interrompi. Estou completamente sozinha. Agora, sim, concordou John. Mas isso pode mudar muito rápido. E quando isso acontecer, queremos estar prontos. Deixei o garfo de lado, perdendo o apetite de repente. Agradeço a sua preocupação, disse eu, tentando manter a voz calma. Mas cabe a mim decidir onde e como vou morar. Enquanto eu estiver sã e capaz de cuidar de mim mesma, ficarei em casa.
Chris e John trocaram olhares, aquela troca silenciosa especial entre cônjuges que exclui todos os outros. Eu podia ver a condescendência em seus olhos, a certeza de que estavam certos. Eles já haviam decidido o meu destino, apenas esperando o momento certo para fazê-lo acontecer. Claro, mãe, disse John por fim. A decisão é sua. Só queríamos que você soubesse o que achamos. O resto do jantar transcorreu em um silêncio constrangedor, pontuado apenas por conversas casuais sobre o tempo e as últimas notícias. Quando John me levou para casa, senti um enorme alívio ao cruzar a porta da minha casa. Sentada na minha cadeira favorita com uma xícara de chá quente, pensei no contraste entre as atitudes em relação à minha idade na minha família e na academia. Para John e Chris, eu era uma idosa enferma que precisava de supervisão e, possivelmente, de uma internação em um asilo. Para Harris Wilmot e seus colegas, eu era uma fonte valiosa de conhecimento e experiência, cuja opinião poderia mudar a compreensão de uma era inteira. A carta de Harris estava na mesa ao lado da minha cadeira. Reli-o, apreciando o tom respeitoso, a referência ao Dr. Braxton, o reconhecimento do meu mérito e da minha experiência. É assim que os idosos devem ser tratados, não como um fardo, mas como um tesouro de sabedoria e conhecimento. Lembrei-me de uma conferência no Cairo, 5 anos atrás, alguns meses antes da morte de Edgar. Jovens arqueólogos faziam fila para conversar comigo, fazer perguntas e receber conselhos. Professores de universidades renomadas citavam meu trabalho em seus discursos. O curador do Museu do Cairo levou Edgar e eu pessoalmente para um passeio pelos cofres, mostrando artefatos não disponíveis para visitantes comuns. E agora meu próprio filho acha que sou incapaz de viver sozinha. A amarga ironia da situação não me escapou. Aqueles que me conheciam apenas pelo trabalho e pela reputação me valorizavam mais do que aqueles que deveriam me amar simplesmente pelo que eu era. Pela primeira vez, me permiti admitir a verdade: eu nunca receberia o respeito que merecia de John, nem como cientista, nem como mãe. Para ele, eu sempre serei aquela que escolheu a carreira em vez da família, que o envergonhou na frente dos amigos, que não viveu como pessoas normais. E nenhuma quantidade de avanços, nenhuma quantidade de descobertas que mudaram a compreensão da história humana, mudará isso. Essa constatação foi dolorosa, mas também libertadora. Eu não precisava mais tentar conquistar sua aprovação ou respeito. Eu podia ser simplesmente eu, Alba Braxton, uma arqueóloga e exploradora, uma mulher que tinha visto mais história com os próprios olhos do que a maioria das pessoas lê em livros. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever uma resposta para Harris. Meus dedos, curvados pela artrite, moviam-se lenta, mas seguramente. Talvez eu não conseguisse ouvir direito. Talvez eu tivesse dificuldade para me locomover sem bengala. Talvez eu precisasse de óculos de leitura, mas minha mente estava mais afiada do que nunca. E havia pessoas neste mundo que apreciavam isso. A decisão não veio como uma percepção repentina, mas como uma percepção silenciosa. Assim como um arqueólogo descasca lentamente camada após camada para chegar à verdade escondida no solo, eu estava lentamente me libertando das ilusões sobre minha família. O incidente na piscina foi apenas o catalisador de um processo que começou há muito tempo. Naquela manhã, acordei com uma clareza de pensamento extraordinária. Não passarei mais o resto dos meus dias tentando ganhar o respeito daqueles que são incapazes de dá-lo. John, Chris, Ritter, eles nunca me verão como eu sou. Para eles, sempre serei um fardo, uma velha excêntrica a ser cuidada e ignorada. Disquei o número do John, determinada a não adiar o inevitável. Mãe, ele respondeu após o terceiro toque, com a voz soando surpresa. Eu não costumava ligar para ele, esperando suas visitas semanais. Algo errado. Nada urgente, respondi. Só queria avisar que não poderei almoçar no próximo domingo. Por quê? Ele parecia irritado. Tínhamos um acordo. Tenho outros planos. Que outros planos? Ele não tentou esconder sua descrença. No mundo dele, uma mulher de 83 anos não poderia ter outros planos além de eventos familiares. Estou começando a catalogar minha coleção, respondi. Vai ocupar todo o meu tempo nas próximas semanas. Catalogando? Você está falando daqueles cacos velhos que você guarda no porão? Agarrei o fone com mais força, contendo minha irritação. Não são cacos antigos, John. São artefatos arqueológicos, muitos dos quais têm valor científico significativo.
E isso é mais importante do que o jantar de domingo com sua família? No momento, sim. Houve uma pausa. Eu conseguia imaginar a expressão dele, uma mistura de irritação e perplexidade. Foi sobre aquela conversa no asilo, ele finalmente perguntou. Se foi, Chris e eu estávamos apenas sugerindo uma opção. Ninguém vai te forçar a ir. Não é isso, John. Só decidi me concentrar no trabalho que sempre me inspirou. Na sua idade? O ceticismo em sua voz era quase palpável. Minha idade não tem nada a ver com meu conhecimento e experiência, respondi. Aliás, recebi um convite para dar uma palestra no museu local. Acontece que o diretor leu meu trabalho na faculdade. Museu? Aquele pequeno museu de história local no centro? John riu baixinho. Com certeza eles não podiam pagar um especialista de verdade. Suas palavras tinham a intenção de me atingir, mas eu as percebi deslizando pela superfície da minha mente sem penetrar mais fundo. A opinião de John não tinha mais a importância que eu lhe dera. Talvez, concordei, neutro. De qualquer forma, estarei ocupado nas próximas semanas. Peça desculpas ao Chris. Desliguei sem esperar pela resposta. Foi um pequeno ato de desafio, mas me deu uma sensação de liberdade que eu não sentia há muito tempo. O porão da minha casa era meu museu pessoal. Edgar insistiu que, quando comprássemos a casa em Gladstone, escolhêssemos uma que tivesse um porão seco e bem isolado para nossa coleção. Ali, em prateleiras e em armários especiais com gavetas, guardávamos evidências da minha vida, fragmentos de cerâmica, pequenas estatuetas, contas, pontas de flecha, moedas, tudo que Edgar e eu havíamos colecionado ao longo dos anos. Cada item era cuidadosamente embalado, etiquetado com o local e a data da descoberta. Descer a escada íngreme até o porão foi um desafio, mas consegui, segurando-me firmemente ao corrimão. Quando acendi a luz, congelei por um instante, inundado por uma onda de lembranças. Ali, entre aqueles objetos antigos, senti a presença de Edgar com mais força do que em qualquer outro lugar. Caminhei até a mesa de trabalho que havíamos montado contra a parede do fundo. Sobre ela estavam os diários de campo que eu havia trazido ali alguns dias antes, planejando começar. Ao lado, havia uma luminária com lupa, um auxílio indispensável para olhos que não eram mais tão aguçados quanto antes. A primeira coisa que tirei foi o velho laptop. Edgar insistira em comprá-lo pouco antes de morrer, convencendo-me de que um catálogo digital seria mais durável do que um de papel. Liguei o computador, com alguma dificuldade em lembrar a senha. Criando um novo arquivo, comecei a descrever metodicamente o primeiro artefato, uma estatueta de argila de uma deusa da fertilidade encontrada na Anatólia em 1974. O trabalho era lento. Meus dedos, torcidos pela artrite, moviam-se desajeitadamente pelo teclado. Eu cometia erros de digitação com frequência, que precisava corrigir, mas não tinha pressa. Eu tinha todo o tempo do mundo, ou pelo menos todo o tempo que me restava na vida. Ao final do dia, eu havia descrito apenas uma dúzia de itens, mas me sentia satisfeito com o trabalho realizado. Este catálogo se tornaria meu legado, uma forma de preservar o conhecimento que acumulei ao longo de uma longa vida na arqueologia. Talvez um dia essa coleção acabe em um museu de verdade, onde novas gerações de estudantes poderão estudar esses artefatos como eu fiz. Os dias se fundiram em semanas. Estabeleci uma rotina para mim, trabalhando no catálogo pela manhã, escrevendo uma resposta a Harris à tarde e lendo as últimas revistas arqueológicas, que eu assinava apesar do custo, à noite. Eu não saía de casa, exceto para visitar o Dr. Shen para comprar um novo aparelho auditivo e para ir semanalmente ao supermercado. John ligou 2 vezes. A primeira foi para me dizer que Ritter se ofendeu com a minha recusa em almoçar. A segunda foi para me lembrar de pagar a conta de luz, como se eu pudesse esquecer coisas tão banais. Ambas as conversas foram curtas e formais. Não perguntei sobre a vida dele. Ele não estava interessado na minha. Uma ligação da diretora do Museu de História Natural de Gladstone foi uma surpresa. A doutora Margaret Phelps, uma mulher enérgica na casa dos 50 anos, apresentou-se, sem muita preâmbulo, foi direto ao ponto. Dr. Braxton, é uma honra tê-lo morando em nossa cidade, disse ela. Li seu trabalho sobre cerâmica mesopotâmica na pós-graduação. Sua pesquisa sobre a influência das rotas comerciais na disseminação das técnicas de cerâmica foi inovadora.
Senti um calor percorrer meu peito. Ela estava falando sobre um artigo publicado há 30 anos, mas o discutia como se fosse um trabalho recente. É muito gentil da sua parte, Dr. Phelps, respondi. Por favor, me chame de Margarete. E não é uma cortesia, é um fato. É exatamente por isso que estou ligando. Estamos organizando uma série de palestras sobre tesouros de civilizações antigas para alunos do ensino médio e da faculdade. Seria maravilhoso se você concordasse em dar uma palestra sobre seu trabalho na Mesopotâmia. Fiquei confuso por um momento. Fazia muitos anos que eu não dava uma palestra em público. Será que eu ainda conseguiria prender a atenção do público? Será que minha memória falharia quando eu relatasse os eventos de meio século atrás? Não tenho certeza, comecei. Você terá bastante tempo para se preparar, acrescentou Margarete rapidamente. A palestra está marcada para o dia 15 do mês que vem, e nós forneceremos tudo o que você precisa: um projetor de slides, um microfone, ajuda com a apresentação. A ideia de mergulhar novamente no mundo da arqueologia acadêmica era tentadora, compartilhar meu conhecimento com mentes jovens, ver em seus olhos o mesmo fogo de investigação que um dia ardeu nos meus. Eu farei isso, eu disse, surpreendendo até a mim mesma com a determinação em meu tom. Maravilhoso, exclamou Margarete. Vou te mandar todos os detalhes por e-mail. Você tem e-mail, não tem? Claro, respondi, um pouco ofendido com a sugestão de que eu pudesse ser tão atrasado tecnologicamente. Uso e-mail há 20 anos. Margarete riu. Desculpe. Não quis te ofender. É que alguns dos meus colegas da sua geração preferem métodos tradicionais de comunicação. Trocamos e-mails e desliguei o telefone, sentindo-me revigorado. A palestra que se aproximava me deu um novo propósito, um novo foco para o meu trabalho. Comecei imediatamente a refletir sobre possíveis tópicos e abordagens. Deveria falar sobre nossas descobertas em Tel Alaf ou focar no tópico mais amplo das rotas comerciais da Idade do Bronze? Imersa nesses pensamentos, mal ouvi a campainha tocar. Quando abri, encontrei Milo na porta. Vovó, ele sorriu, mas eu podia ver preocupação em seus olhos. Posso entrar? Dei um passo para trás, deixando-o entrar. Milo entrou na sala de estar e sentou-se no sofá, batendo os dedos nervosamente no joelho, um gesto que herdou de Edgar. Como você está se sentindo? Perguntou ele. Faz tempo. Estou bem, respondi, sentando-me na cadeira à sua frente. Estou trabalhando na catalogação do acervo e recebi um convite para dar uma palestra no museu. Sério? Que ótimo! Seu entusiasmo parecia genuíno. Sobre o que é a palestra? Ainda não decidi. Provavelmente sobre nossas escavações na Mesopotâmia. Aquela em que você e o vovô encontraram o túmulo real? Sorri, tocada por ele se lembrar daquela história. Exatamente. Milo assentiu, mas então seu rosto ficou sério. Vovó, vim falar do papai. Ele está preocupado que você esteja se distanciando da família. Suspirei. É claro que John não podia simplesmente aceitar minha decisão. Ele precisava enviar um olheiro, neste caso Milo, para descobrir o que estava acontecendo. Não estou me distanciando, Milo. Estou apenas me concentrando no trabalho que importa para mim. Mas você se recusa a ir aos jantares de família. Você não atende às ligações da Ritter. Ritter ligou? Isso foi novidade para mim. Milo pareceu envergonhado. Bem, na verdade não. Ela pediu para o papai perguntar se você vai à festa de aniversário da Leela no mês que vem. E o John me perguntou isso. Ele disse que sim. Mas você disse que não. Balancei a cabeça. Típico do John, criar uma história que me faça parecer culpado e ele, um filho carinhoso. Ele não me pediu, Milo. Mas se tivesse pedido, eu realmente teria dito não. Por quê? Milo pareceu genuinamente confuso. Leela ficaria chateada. Ela perguntou por você. Duvido, respondi secamente. A última vez que vi Leela, ela mal me reconheceu. Ritter garantiu que eu não tivesse um papel significativo na vida da bisneta dela. Milo baixou os olhos sem discutir. Ele sabia que eu estava falando a verdade.
Olha, vó, eu sei que o papai às vezes pode ser difícil. E o que aconteceu no churrasco foi inaceitável, mas ele está passando por um momento difícil agora. Problemas no trabalho. O Chris está insatisfeito com a situação financeira deles. E isso justifica o comportamento dele? Interrompi. Só porque ele está passando por um momento difícil ele tem o direito de me humilhar na frente de toda a família? Não, claro que não. Milo pareceu chateado. Não estou tentando dar desculpas para ele, só estou tentando explicar. Ele nem sempre foi assim, sabe? Eu sei, concordei com mais delicadeza. Ele era um garotinho que acompanhava o pai nas escavações, fazendo 1 milhão de perguntas. Um garoto que queria ser arqueólogo como nós. O que mudou? Milo perguntou baixinho. Fiquei pensando. Era uma pergunta que eu já tinha me feito muitas vezes ao longo dos anos. Não sei ao certo. Talvez pressão dos colegas na adolescência. Talvez ele simplesmente tenha decidido que nossas vidas eram muito instáveis, muito diferentes do que ele tinha visto nas famílias dos amigos dele. Dei de ombros. Em algum momento, ele começou a sentir vergonha de nós, do nosso trabalho, do nosso estilo de vida. E essa vergonha acabou se transformando em desprezo. Milo ficou em silêncio, digerindo minhas palavras. Então, ele se inclinou para a frente, pegando minhas mãos. Vovó, não estou pedindo que você perdoe o papai ou finja que nada aconteceu. Mas talvez você pudesse, sei lá, dar a ele outra chance pelo bem da família. Olhei nos olhos dele, os olhos de Edgar, honestos e diretos. Milo queria genuinamente a reconciliação, queria que sua família se unisse. Mas ele não percebia que algumas rixas não podiam ser curadas com um simples perdão. Não vou desistir de você, Milo, eu disse suavemente. Você sempre pode vir até mim, me ligar, me escrever, mas quanto ao John e aos outros, não posso continuar fingindo que está tudo bem, que o tratamento que eles me dão não me machuca toda vez que nos encontramos. Eles não querem te machucar, objetou Milo. Eles simplesmente não entendem. Nunca farão isso, terminei por ele. É por isso que decidi me concentrar nos aspectos da minha vida que me trazem alegria, não dor, na arqueologia, na minha pesquisa, nas pessoas que me veem como uma cientista em vez de uma velha indefesa. Milo pareceu chateado, mas não discutiu mais. Ele sabia que eu estava certo, mesmo que não quisesse admitir. O que devo dizer ao papai? Perguntou ele finalmente. A verdade, respondi, que estou vivo e bem, fazendo meu trabalho, que não desapareci e que não vou morrer de solidão. Apenas escolhi passar o tempo que me resta com dignidade e respeito próprio. Milo assentiu, embora eu percebesse que minha resposta não o satisfez completamente. Ele esperava um acordo, alguma solução que mantivesse alguma semelhança de harmonia familiar. Mas às vezes o preço de tal acordo é alto demais. Quando Milo foi embora, voltei aos meus diários de campo, preparando-me para a palestra que se aproximava. Folheando as páginas amareladas, escritas com minha caligrafia mais jovem e enérgica, senti o passado ganhar vida, descrições de achados, esboços de artefatos, notas sobre a estratigrafia da escavação. Tudo me trouxe de volta aos dias em que o mundo estava aberto à exploração e meu corpo era forte e resiliente. Poucos dias depois da visita de Milo, chegou um convite formal para o aniversário de Leela, um lindo cartão com a foto de uma princesa. Leela estava passando por uma fase de princesa, como Ritter já havia passado. E uma inscrição caligráfica dizia: Bem-vindas à festa de 5 anos da Leela Lamb. Na parte inferior, a letra de Ritter acrescentava: Esperamos que você possa vir, vovó. Leela adoraria te ver. Deixei o convite de lado, sem sentir nem alegria nem entusiasmo. Se eu fosse, Ritter ficaria tensa, com medo de que eu dissesse ou fizesse algo constrangedor. John estaria observando cada movimento meu, pronto para intervir e ajudar a qualquer momento. Chris trocava olhares significativos com os outros adultos enquanto eu falava. E Leela? Leela mal me conhece, graças aos esforços da mãe. No mesmo dia, recebi um e-mail de Margaret Phelps confirmando a data da minha palestra no museu, no dia 15 do mês seguinte. Abri meu calendário e anotei a data. Então, dei uma olhada no convite para a festa de aniversário de Leela, no dia 12 do mesmo mês. 2 eventos separados por apenas 3 dias. Normalmente,
isso não teria sido um problema, mas, na minha idade, tais pressões exigiam um planejamento energético cuidadoso. A viagem de aniversário, a interação com a minha família, o inevitável desgaste emocional, tudo isso me esgotava a ponto de eu não estar em forma para a palestra. A escolha não foi tão difícil. Escrevi uma resposta educada para Ritter, informando que infelizmente não poderia comparecer à festa de aniversário de Leela devido a compromissos anteriores, sem especificar quais. Margaret então respondeu, confirmando sua participação na palestra e solicitando mais informações sobre o formato e o público esperado. Ao fechar meu laptop, não senti arrependimento, mas alívio. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava tomando decisões baseadas não nas expectativas da família ou em um senso de obrigação, mas no que era importante e valioso para mim. Foi um pequeno passo fora do caminho tradicional, mas abriu caminho para uma nova fase da minha vida, uma fase em que eu poderia voltar a ser a doutora Alba Braxton, arqueóloga e cientista, e não apenas a mãe idosa de John. O aniversário da Leela caiu num sábado claro, dia 12. Eu sabia disso porque verifiquei a data no convite antes de enviar a rejeição. Também sabia porque meu telefone começou a tocar às 9 da manhã, primeiro Ritter, depois John, depois Ritter de novo. Não atendi nenhuma das ligações. Em vez disso, estava me preparando para um simpósio arqueológico que começaria em 2 horas na seção regional leste do Museu Arqueológico Nacional. Margaret me ligou há uma semana, animada e alegre. Doutora Braxton, tenho uma notícia incrível. Depois de saberem da sua próxima palestra, vários professores de universidades renomadas expressaram o desejo de conhecê-la. O Museu Nacional se ofereceu para sediar um simpósio de um dia em sua homenagem. Chamaremos o simpósio de O Legado da Doutora Alba Braxton, repensando a arqueologia da Mesopotâmia. Fiquei pasma. Um simpósio em minha homenagem em uma filial do Museu Nacional parecia quase inacreditável. Escolhi meu melhor terno, azul marinho com uma blusa de seda marfim. Prendi um broche de prata em forma de escaravelho na lapela, não o que eu tinha perdido na piscina, mas outro que ganhei de colegas no meu aniversário de 70 anos. Prendi meus cabelos grisalhos em um coque impecável e apliquei o mínimo de maquiagem. Olhando no espelho, vi não apenas uma senhora idosa com o rosto enrugado, mas também uma arqueóloga cujo trabalho ainda é citado em periódicos científicos, uma mulher que passou décadas descobrindo os segredos de civilizações antigas. Chamar um táxi foi mais fácil do que discutir com John sobre o motivo de eu estar indo ao simpósio e não à festa de aniversário da Leela. O motorista era um jovem de maneiras agradáveis. Ele me ajudou a entrar no carro e colocou cuidadosamente minha bengala no banco de trás. Para o Museu Nacional, senhora? Perguntou ele ao ouvir o endereço. Há algum evento importante lá hoje? Um simpósio arqueológico, respondi. Ah, interessante, ele parecia genuinamente interessado. Você se interessa por arqueologia? Sorri. Pode-se dizer que sim. Sou arqueóloga, ou pelo menos fui durante a maior parte da minha vida. Durante todo o caminho até o museu, respondi às suas perguntas sobre expedições arqueológicas, sobre as descobertas mais interessantes, sobre a vida nos acampamentos de campanha. Ele me ouviu com tanto interesse genuíno que me senti mais jovem e com mais energia. Margaret me encontrou na entrada do museu. Uma mulher de meia idade, cheia de energia, em um elegante terno, irradiava entusiasmo e confiança. Dr. Braxton, ela apertou minha mão com ambas as mãos. Que honra finalmente conhecê-lo pessoalmente. Deixe-me mostrar a sala de conferências. Alguns dos participantes já chegaram e estão ansiosos para conhecê-lo. Ela me pegou pelo braço e me ajudou a subir os degraus de mármore da entrada principal, mas não o fez com condescendência, como John havia feito, mas com o cuidado natural de um hóspede valioso. Caminhamos lentamente por um amplo salão com pé direito alto e estátuas antigas. Ao fundo, podíamos ver um pôster de simpósio profissionalmente projetado com uma fotografia minha, bem retocada, das escavações na Síria, ao lado de Edgar na entrada de um túmulo recém-descoberto. A sala de conferências do museu era impressionante, uma sala espaçosa com um anfiteatro e equipamento audiovisual de última geração. Eu esperava ver algumas dezenas de participantes, mas o salão estava quase lotado. Cerca de 100 pessoas, professores de terno formal, alunos com tablets e laptops, representantes de periódicos científicos e fundações de pesquisa, conversavam baixinho, folheavam programas e olhavam slides de apresentações. Quando entramos, as conversas se acalmaram.
Todas as cabeças se voltaram para nós. E então aconteceu algo que eu não esperava: as pessoas começaram a aplaudir. Não palmas educadas e formais, mas aplausos sinceros e enérgicos. Alguns até se levantaram. Fiquei paralisada na porta, atordoada. Margaret sorriu, observando minha reação. Eu disse que você era apreciada aqui, disse ela baixinho. As 2 horas seguintes passaram como um borrão. O professor Anderson, um homem grisalho com uma reputação impecável no meio acadêmico, apresentou-me ao público, listando minhas realizações acadêmicas como se eu fosse Howard Carter, que havia descoberto a tumba de Tutankhamon. A doutora Chan, uma mulher elegante que chefia o departamento de arqueologia de uma universidade de prestígio, falou sobre como meu trabalho inspirou uma geração de mulheres a se dedicar à arqueologia. Uma jovem professora de Oxford apresentou um estudo baseado na minha metodologia para datar cerâmica. Quando chegou a minha vez de falar, subi ao palco com a ajuda de uma bengala, sentindo os joelhos tremerem, não só de artrite, mas também de excitação. Eu não me apresentava naquele nível havia anos. E se eu esquecesse meus pensamentos? Se minha voz estivesse fraca demais, se a geração mais jovem achasse meus métodos ultrapassados? Mas assim que comecei a falar, todas as dúvidas desapareceram. Falei sobre minhas escavações com Edgar Intel Alaf, sobre a descoberta do túmulo real, sobre como havíamos revisado a datação de um complexo arqueológico inteiro por causa da ornamentação única nas paredes. As palavras fluíam livremente, como se eu estivesse de volta ao campo explicando a estratigrafia da escavação aos meus colegas. O público ouvia com absoluta atenção. Ninguém bocejou, checou o celular ou sussurrou. Quando terminei, houve aplausos longos e sinceros. Várias pessoas se manifestaram com perguntas inteligentes e perspicazes. Uma jovem, líder de uma expedição ao Iraque, pediu para autografar um exemplar do meu livro, recentemente relançado por uma importante editora universitária. Seu trabalho mudou completamente minha compreensão das antigas rotas comerciais, disse ela, olhando para mim com admiração indisfarçável. Graças a você, consegui interpretar nossas descobertas recentes corretamente. Assinei o livro, com lágrimas nos olhos. Este momento de reconhecimento, esta afirmação de que minha vida, meu trabalho importavam, era mais valioso do que qualquer celebração familiar em que eu fosse visto como um fardo ou objeto de ridículo. A parte formal do simpósio foi seguida por um elegante buffet no átrio do museu. Sentei-me em uma cadeira confortável, cercado pelos meus colegas, respondendo a perguntas, compartilhando memórias e discutindo as últimas tendências em arqueologia. Ninguém me apressou. Ninguém me interrompeu. Ninguém olhou para o relógio com impaciência. Ninguém fez comentários condescendentes sobre minha idade ou estado de saúde. Aqui, eu não era uma avó idosa, mas uma cientista respeitada, cuja opinião era valorizada. Quando voltei para casa após o simpósio, senti-me revigorada, como se tivesse me livrado do peso da minha idade. Até a dor nas articulações parecia menos aguda. Preparei chá e sentei-me na minha cadeira favorita, repassando mentalmente os acontecimentos do dia. O contraste entre as atitudes em relação à minha idade e experiência na minha família e na academia era gritante. O telefone tocou, me tirando do meu devaneio. O nome de John apareceu no visor. Não atendi. 1 minuto depois, o telefone tocou novamente, desta vez o da Ritter. Desliguei o som. Não precisava ouvir suas acusações e recriminações para saber o que diriam. A campainha tocou por volta das 18 horas. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. John estava parado na soleira, com um rosto vermelho de raiva. Atrás dele, Ritter estava um pouco mais distante, com os braços cruzados sobre o peito e os lábios pressionados. O que isso significa, mãe? John começou sem cumprimentá-la. Por que você não foi à festa de aniversário da Leela? Olá, John, respondi calmamente. Olá, Ritter. Gostaria de entrar? Eles entraram na sala sem tirar os casacos, um sinal claro de que não pretendiam ficar lá por muito tempo. John permaneceu de pé, embora eu tenha apontado para o sofá. Esperamos você o dia todo, continuou ele em tom acusador. Leela perguntou onde estava a bisavó dela. O que deveríamos dizer a ela? A verdade, respondi. Que eu tinha outros planos. Que outros planos poderiam ser mais importantes do que o aniversário da sua bisneta? Ritter interveio.
Sua voz tremia de raiva mal contida. Hoje houve um simpósio arqueológico em minha homenagem no Museu Nacional, eu disse. Especialistas renomados estavam discutindo meu legado científico. John bufou. Legado? Que legado? Alguns jornais velhos que ninguém lê. Na verdade, apontei, mantendo a calma, meu trabalho ainda é citado em importantes periódicos científicos. E, a julgar pelo evento de hoje, meu legado está inspirando uma nova geração de arqueólogos. E isso é mais importante que a sua própria família? Ritter quase gritou. Mais importante que os sentimentos de uma criança de 5 anos? Ritter, olhei-a diretamente nos olhos, vamos ser honestos. Leela mal me conhece. Você garantiu que eu não tivesse um papel significativo na vida dela. Minhas visitas sempre foram esporádicas e breves, por sua insistência. Isso não é verdade, ela objetou, mas suas bochechas ficaram vermelhas. É a mais pura verdade, e todos nós sabemos disso, virei-me para John. Assim como sabemos que você não me vê como uma mãe, mas como um fardo, um problema a ser resolvido, talvez me internando em um asilo. John pareceu chocado com a minha franqueza. Mãe, você está sendo injusta. Nós nos importamos com você. Você se importa que eu não comprometa o seu conforto, corrigiu, que eu me conforme às suas expectativas de uma avó de verdade, quieta, obediente, grata por qualquer atenção, para não te lembrar da minha vida real e das minhas realizações que você nunca apreciou. É isso aí, John balançou a cabeça. É tudo uma questão do seu ressentimento. Você não pode nos perdoar por não admirarmos suas grandes descobertas. Não, John. Não se trata de ressentimento. Trata-se de respeito. Trata-se de reconhecer quem eu sou. Hoje, no simpósio, pessoas que só me conhecem pelo meu trabalho demonstraram mais respeito pela minha expertise do que você demonstrou ao longo dos anos. Nós nunca zombamos de você, John ficou indignado. Não? E a piscina, John? E o fato de você ter empurrado sua mãe de 83 anos na água, sabendo da minha artrite e do meu aparelho auditivo? E a família toda rindo enquanto eu me debatia, tentando não me afogar? O silêncio se instalou. John e Ritter trocaram olhares, claramente não esperando um confronto tão direto. Era uma brincadeira, disse John finalmente, mas sua voz soou incerta. Uma piada cruel que poderia ter terminado em tragédia, eu disse. E foi revelador que nenhum de vocês se desculpou sinceramente. Nenhum de vocês reconheceu que era errado. Não estamos aqui para falar disso, Ritter tentou mudar de assunto. Estamos aqui para falar do aniversário da Leela. Quero dizer que não vou mais jogar esse jogo. Não vou fingir que somos uma família feliz e amorosa. Não vou aparecer em eventos onde não sou bem-vindo. Não vou tolerar negligência e ridículo. Você está desistindo da gente? Ritter pareceu chocada. Estou abrindo mão do papel que você me impôs, corrigi. O papel da velha frágil que deveria ser grata por qualquer atenção. Escolho passar os meus últimos anos com dignidade, fazendo o que amo, cercada por pessoas que me veem como eu sou. Isso é loucura, John balançou a cabeça. Você não pode simplesmente abrir mão da sua família. Não vou abrir mão da família, John. Estou estabelecendo limites. Se quiser me visitar, respeitando meus interesses e minha dignidade, será sempre bem-vindo. Mas se vier zombar do meu trabalho ou insinuar que estou em um asilo, prefiro que nem venha. Houve uma longa pausa. John olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar, uma mistura de raiva, perplexidade e talvez uma pitada de respeito. Vamos lá, Ritter, disse-lhe finalmente. Não adianta falar com ela quando ela está nesse humor. Eles foram embora sem se despedir, batendo a porta com mais força do que o necessário. Fiquei sentada na cadeira, sentindo uma estranha mistura de emoções, amargura pelo término, mas também alívio por finalmente ter contado a verdade que vinha escondendo há tanto tempo. O telefone tocou 1 hora depois. Era o Milo. Vovó, sua voz soava preocupada. Acabei de falar com o papai. Ele disse que você disse que vai abrir mão da sua família. Claro que ele disse isso, suspirei. John sempre era propenso a dramatizações quando se tratava dos próprios sentimentos. Contei a ele sobre o simpósio, sobre a visita de John e Ritter, sobre nossa conversa.
Milo ouviu sem interromper. Eu entendo você, vovó, disse-lhe finalmente. Sério mesmo. Mas não tem como continuar as coisas, mesmo com a Leela? Milo, eu disse suavemente, Leela não me conhece. Para ela, sou apenas uma velha que às vezes aparece em reuniões de família. Ritter nunca incentivou nosso relacionamento. E, francamente, estou cansada demais de lutar por um lugar na vida de pessoas que não me querem lá. Eu quero, disse-lhe baixinho. Sempre quis. Eu sei que sim, querida. E você sempre será bem-vinda em minha casa, mas não participarei mais de eventos familiares onde sou vista como um fardo. Depois de conversar com Milo, senti uma calma estranha. Era como se o peso que eu carregava há anos finalmente tivesse sido tirado de mim. Na manhã seguinte, recebi um e-mail de Harris Wilmot. Ele escreveu que estava em uma conferência em Boston, onde conheceu alguns colegas que estavam participando de um simpósio em minha homenagem. Contaram-lhe sobre minha palestra e minhas ideias sobre as descobertas na Síria. Harris ficou encantado e me convidou para uma consulta em Cambridge, com todas as despesas pagas, é claro. Sua opinião é inestimável, Dr. Braxton, escreveu ele. Ninguém conhece a cerâmica deste período melhor do que o senhor. Se puder vir, será uma tremenda honra para o nosso grupo de pesquisa. Sem pensar muito, concordei. Então me levantei e fui para o quarto, onde minha mala velha, a mesma com que viajei na expedição, estava guardada no armário. Desgastado, com adesivos de aeroportos do mundo todo, ele foi testemunha das minhas viagens e descobertas. Comecei a fazer as malas para minha viagem a Cambridge. Cada movimento fazia minhas articulações doerem, mas eu ignorava. Dobrei roupas, livros, fotos de artefatos que poderiam ser úteis para a discussão. Trabalhei como havia me acostumado ao longo dos anos de expedições, apenas o essencial, nada desnecessário. Olhando para a mala quase pronta, senti a amargura de estar separado da minha família. John, apesar de todos os seus defeitos, era meu único filho. Ritter era minha neta. Leela era minha bisneta. Romper laços familiares é sempre doloroso, não importa as circunstâncias. Mas junto com a amargura, veio uma sensação de libertação. Eu não precisava mais viver de acordo com as regras dos outros, suportar negligência e ridículo, fingir que não me sentia magoada por piadas cruéis e comentários condescendentes. Eu podia ser eu mesma, não a mãe de John ou a avó de Ritter, mas a doutora Alba Braxton, cujo trabalho havia mudado a compreensão das civilizações antigas.